Quanto a nota? Ah, pô, caramba! E parabéns à nossa querida Rádio Cultura. Deltan está dando entrevista no programa Líder de Audiência nesse horário. Obrigado, Darley. O Olávio Batista, bom dia, equipe do Contraponto. Parabéns, Rádio Cultura, que ajuda a contar a história da Tríplice Fronteira. Falta Dallagnol, uma ótima opção para quem quer gente de bem no Congresso. Você está falando aqui com o ex-patrão e pertence à patronagem, porque em outras entidades sociais a gente tem o presidente, né, do clube e tal. No CTG é o patrão. Então, o Legal. Patrão aqui, o Olavo Batista, é patrão. Legal, já foi Obrigado. Patrão e já disse para quem vai votar. Vai ter processo investigatório por conta disso, antecipação do voto. Doutor Deltan, hoje tem eu fiz a pergunta antes do intervalo comercial para o senhor. Eu tenho uma convicção particular de quem tem 65 anos de idade, não é mérito da minha parte, é o tempo que vai marcando isso, entendeu? Mas agradeço a Deus pelos 65 anos e já vi muita coisa. Eu comecei muito cedo em comunicação com 15 anos. Estou contextualizando isso apenas para dizer o seguinte, antes da Constituição de 88, eu já militava em rádio, televisão, jornal, etc., e já vi muita coisa. E eu tenho uma convicção que não que eu prefira, mas eu respeito muito mais a decisão de um juiz que tenha dado uma decisão equivocada, porém, com a convicção própria dele, de acordo com a interpretação da lei, com a liberdade de julgar, do que propriamente ele ter acertado a mando de alguém. Né? Então, eu acho que a independência do juiz não se discute na democracia. Ela tem que ser total, se é que tem total liberdade para julgamento, claro, porque tem o parâmetro da lei que determina isso. Mas dentro desse parâmetro da lei, tem que esgotar todos os recursos à liberdade de um magistrado, seja ele monocrático, seja ele de um colegiado, e aí reparta a justiça especializada ou não, como queira, justiça comum. Então, 18 mil juízes do Brasil, mais ou menos, que nós temos, que todos eles tenham a liberdade, de acordo com a legislação, para suas decisões. Mas muito se discute hoje por conta das decisões do Supremo Tribunal Federal, levando-se, inclusive, alguns a se convencer que tem que acabar com o Supremo Tribunal Federal. Que tem que acabar com o Supremo Tribunal Federal. Eu penso que dá para discutir escolhas, eu penso que dá para discutir principalmente competências do Supremo Tribunal Federal. É muito poder na mão de 11 pessoas. Em qualquer colegiado com mais de 12 pessoas, seria já um poder muito grande. Mas, enfim, o senhor hoje, eu repito, se enquadra como talvez um desses que foi prejudicado muito a sua atuação como procurador, etc., o seu papel que o senhor fez na Lava Jato, de certa forma, foi desmerecido pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, Deltan Dallagnol, deputado federal, senador da República, que tipo de providência e pessoalmente que o senhor tem a dizer disso? Nelson, o seu diagnóstico é muito preciso. O que acontece hoje é que a gente está pagando o preço, eu, o juiz Sérgio Moro, outras pessoas que trabalharam na Lava Jato, os procuradores, a gente está pagando o preço que se paga para combater a corrupção no Brasil. Eles estão nos perseguindo com procedimentos, estão nos perseguindo com procedimento do Tribunal de Contas, estão nos perseguindo com retaliações de todo tipo. Os ministros do Supremo ficam falando pelos cotovelos, dando entrevista na imprensa, o que seria proibido até pela lei da magistratura, como o ministro Gilmar Mendes, ficar nos xingando, até mesmo nos xingando, e depois se acha isento para julgar a Lava Jato e julgar os casos da Lava Jato, que é um absurdo. E agora, quando tudo isso acontece, isso manda uma mensagem muito forte para promotores e procuradores e para juízes, dizendo, olha, se você combater a corrupção, você vai pagar o preço com a tua família, com o teu bolso, com a tua vida pessoal. É isso que aconteceu, por exemplo, quando o STJ me condenou a indenizar o ex-presidente Lula por eu ter feito a acusação e apresentado essa acusação de modo público contra ele num PowerPoint. O Superior Tribunal de Justiça me condenou a pagar uma indenização para o ex-presidente Lula de R$75 mil, que com juros, correção, honorários ia chegar a R$200 mil.
E essa é uma ação que não tinha nenhuma chance dele ganhar. Por que não tinha chance? Porque as duas primeiras instâncias, e juízes técnicos e concursados, me deram razão. Além disso, tinha um obstáculo no Superior Tribunal de Justiça. Você é advogado, Nelson, o Superior Tribunal de Justiça ele não revê fatos e provas. Ele nunca reverte uma condenação ou absolvição em caso de indenização. E reverteu no meu caso. Mas tinha um outro obstáculo ainda. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão vinculante que diz que esse tipo de ação só pode ser ingressada contra a União e não contra o agente público. E ainda assim, eles passaram por cima disso, atropelaram e deram. E quem que deu essa reversão em favor do ex-presidente Lula? 4 ministros que foram colocados, 2 pelo Lula e 2 pela Dilma. E quando eles fazem isso, eles mandam uma mensagem muito forte. Veja o que vai acontecer com você se você decidir combater e enfrentar os grandes corruptos no país. Mandam uma mensagem muito forte e ainda trazia um prejuízo para a minha vida pessoal, de eu tirar dinheiro dos meus filhos, da minha família, para dar para alguém que foi condenado por corrupção em 3 instâncias e teve a sua condenação anulada e está saindo sem pagar um centavo, está saindo impune, mesmo tendo fortes provas de corrupção, alguém que jamais foi inocentado, e quem paga o preço da corrupção é quem combateu a corrupção. E está de olho na tua vaquinha ainda, né? E ainda de olho na minha vaquinha. Agora, o que aconteceu logo depois, Nelson, foi que o que a gente viu foi que a sociedade se mobilizou e aconteceu algo que era considerado impossível. Se alguém me falasse o que ia acontecer, eu diria, não, isso jamais vai acontecer no Brasil. Eu fui dormir triste o dia que saiu essa notícia da condenação, fui dormir de joelhos, colocando minha indignação, minha frustração diante de Deus. No dia seguinte de manhã eu acordei, puxei meu celular e minha esposa tinha me mandado uma mensagem falando, meu amor, sabe o que são esses 5, 6 Pix aí que entraram na nossa conta? Eu falei, olhei lá, falei, não sei quem são essas pessoas, não sei do que se trata, deve ter sido algum engano. Só que aqueles 5, 6 Pix cresceram para 10, 20, 100, 200, 500, 1000 Pix entrando na conta. Cada vez que eu olhava o celular tinha entrado mais 20, 30 mil reais. As pessoas foram procurar o meu CPF na internet e foram testar nos diferentes bancos para descobrir onde que era meu código Pix, pegaram nos processos o meu CPF e começaram a fazer depósitos espontâneos, e esses depósitos foram a 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Eu falei que não precisava mais depositar, gente, porque já tinha passado o valor, o que excedesse eu ia destinar para hospitais que tratam de crianças com câncer e com autismo. As pessoas não pararam, foram a 400 mil reais, 10 mil Pix, foi a 500 mil reais, R$500 mil, mais de 12 mil Pix, isso em 36 horas, espontâneo, sem eu pedir, sem eu fazer um pedido. Algo que me comoveu, algo que mostra a força da causa do combate à corrupção, que mostra a solidariedade das pessoas em relação à injustiça e mostra as pessoas querendo fazer um ato de protesto, um ato de apoio a quem combate a corrupção. Isso mostra a força dessa causa que a gente quer levar ao Congresso Nacional. Então, a gente vê, sim, uma reação do sistema, mas a gente vê as pessoas indignadas, as pessoas querendo agir, querendo transformar o Brasil. Um índice muito bacana que nos traz otimismo é que 82% dos brasileiros acreditam que podem fazer a diferença contra a corrupção. E como que a gente pode fazer essa diferença? É nas urnas, é por meio da conscientização, do voto consciente e por meio de construção de estratégias cívicas como essa, sobre as quais a gente tem conversado aqui 200 mais e 20 mais. Mas eu quero ir direto para o teu ponto agora, que é o Supremo Tribunal Federal. Não adianta a gente falar sobre solução sem apresentar o problema. Você começou a apresentar o problema, agora o problema do Supremo é triplo. É 3 problemas. Primeiro problema, falta de segurança jurídica. A gente estava conversando aqui no intervalo. O ministro dá uma liminar, derruba uma lei feita por 513 deputados, 81 senadores, e bota na gaveta aquilo e não decide, e tem um grande poder, que é o poder de não decidir, de não levar para decisão. E um juiz julga o Brasil. Um juiz muda a regra para todo o Brasil. Insegurança jurídica. Eles mudam a regra do jogo e aplicam para o passado também. Como aconteceu hoje, estava comentando no caso lá, de que o delator fala... o delatado tem que falar depois do delator, qual é a justiça competente para julgar o caso. Eles mudam a regra do jogo e aplicam para trás. Imagine, gente, a insegurança que gera isso para o empresário trabalhar. O empresário recolhe tributo de um jeito, daqui a pouco o Supremo muda a regra, aplica para trás a nova regra e está tudo errado o que o empresário fez. Qual é a segurança que o empresário tem para empreender no Brasil? Mais ainda, a gente não tem um sistema de precedentes no Brasil que vincule. Então, cada tribunal decide do modo como quiser. Nem o tribunal aqui do Paraná é obrigado a obedecer ao Supremo. Nem o Supremo é obrigado a obedecer ele mesmo. O Supremo pode dar uma decisão num dia e outra decisão no outro. Então a gente tem um problema grande de insegurança jurídica. A gente tem um segundo problema que é o ativismo judicial, que é o Supremo invadindo as competências do Congresso Nacional. Isso envolve... Aí a gente pode subdividir o ativismo judicial em 2 tipos de ativismo. O ativismo que é majoritário, que atende o interesse da sociedade, como, por exemplo, quando o Supremo proíbe o nepotismo, que são aqueles casos em que os políticos atuam de modo autointeressado, aí o Supremo vai lá e derruba a atuação dos políticos atendendo a sociedade brasileira.
com um ativismo que a sociedade não reclama. Mas tem outro ativismo que é contra-majoritário, que é quando o Supremo se coloca na condição de iluminado, invade a competência do Congresso para fazer aquilo que a maior parte da sociedade não quer, que é o ativismo quando, por exemplo, eles querem autorizar o aborto até os 3 anos, até os 3 meses de gestação. Gente, não é que não existe regra do Congresso, existe regra do Congresso proibindo o aborto. Como é que os ministros vão e, contra a regra do Congresso, querem permitir o aborto até 3 meses? Isso é um absurdo, hein? É o Supremo, são juízes que não foram eleitos, invadindo a competência do Congresso no assunto que é contra a sociedade brasileira, contra o que a maior parte da sociedade brasileira entende. Esse é o segundo problema. Então, o ativismo contra-majoritário, contra os interesses da maior parte da sociedade brasileira. Então, a gente já falou de insegurança jurídica, falou do ativismo contra-majoritário e tem um terceiro problema, que é o abuso. É o abuso judicial, é o arbítrio. Arbítrio existe quando Lewandowski, no impeachment da Dilma, ignora a Constituição e derruba a letra da própria Constituição que falava que ela tinha que ficar inelegível, ia estar inelegível até hoje, mas ele derruba, ignora o que a Constituição diz, derruba, e ele é uma pessoa que foi indicada pelo PT, que vive defendendo o ex-presidente Lula, que foi no mensalão contra as acusações contra o PT, uma pessoa que visivelmente está vinculada ao Partido dos Trabalhadores, historicamente, e ignora, derruba a Constituição como se não existisse. Abuso tem quando o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, manda a Receita Federal parar de investigar 2 ministros do Supremo. Nem é o Supremo que decide isso, tinha que ser um juiz de primeira instância. Passa por cima de toda a regra como se não existisse. Isso é abuso. Abuso tem quando eles condenam o deputado lá, o Silveira. Eu posso não concordar, discordo do que o Daniel Silveira fez, acho absurdo, acho que ele tinha que ter tido um mandato cassado pelo parlamento, seguindo a regra do jogo, mas o que o Supremo Tribunal Federal fez foi vingança. Disse isso aqui. Foi vingança, exatamente. Isso é abuso judicial. Então a gente tem 3 grandes problemas. Falta de segurança jurídica, ativismo judicial contra-majoritário e casos de abuso judicial. E como é que você resolve isso? Você precisa de um Senado Federal que fiscalize o Supremo Tribunal Federal. Isso é absolutamente essencial e você não vai ter enquanto existir o foro privilegiado. Porque fica uma mão lava a outra. Um monte de senador com o rabo preso no Supremo não querendo contrariar os interesses do Supremo Tribunal Federal. Então a gente precisa acabar com o foro privilegiado, a gente precisa de um Senado que fiscalize o Supremo, a gente precisa ainda desconstitucionalizar uma série de matérias, tudo andar na Constituição, a gente precisa limitar o número de casos que o Supremo decide. A Suprema Corte Americana julga 100 casos por ano. Sabe, a gente estava falando aqui no intervalo, sabe quantos casos que a nossa Suprema Corte julga por ano? Julga 100.000 casos por ano. O que você disse ali, Nelson, quando a gente falou isso? Não tem como sair justiça, né? Não é possível. Não é possível, não tem como julgar 100.000 casos por ano, não tem como sair justiça daí. A gente precisa ainda mudar esse sistema de liminares do Supremo, de pedidos de vista, tem que dar mandato para ministro do Supremo, tem que mudar o critério para que não seja uma escolha política e a gente precisa, mais uma vez, da compatibilidade do Senado Federal, filtrando melhor quem são os ministros que chegam lá e também fiscalizando o Supremo Tribunal Federal. Agora são 12 horas e 27 minutos. Nélio, é você. Você disse, Deltan, que 82% por pesquisa da população acreditam que pode acabar com a corrupção. Podem fazer a diferença, exatamente. Perfeito. É o maior índice da América Latina. Tem como explicar, já que dentro desse processo todo que você está trazendo, a condenação e depois a descondenação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje tem a maior aprovação na votação? Como é que bate esses 2 números? Bate com 2 problemas. Um problema foi a mensagem errada que o sistema de justiça mandou para a sociedade. Quando o Supremo Tribunal Federal anulou o caso Lula, muitas pessoas passaram a falar que ele foi inocentado quando ele não foi inocentado. 3 tribunais, primeira, segunda e terceira instância, juízes independentes, mais os ministérios públicos que atuavam perante essas instâncias de modo independente, entenderam que existiam fortes provas, não só de corrupção, mas de lavagem de dinheiro também. E não era corrupção só em relação a um triplex e lavagem de dinheiro de um triplex. Não, era corrupção na Petrobras. Vários veículos de imprensa divulgaram isso de modo errado. Ele não foi condenado por um triplex, ele foi condenado por corrupção de dezenas de milhões de reais na Petrobras e por lavagem de dinheiro no triplex. As 2 coisas. E depois ele foi, num segundo caso, condenado de novo, em primeira e segunda instância, por corrupção na Petrobras, mais lavagem de dinheiro num sítio que era o sítio de Atibaia. E aí o Supremo vem e ele não inocenta o Lula. O Supremo não disse que não existiam provas, ele não entrou no mérito. O Supremo anulou por uma questão formal, do mesmo modo como anulou, o STJ e o Supremo anularam, os grandes casos contra a corrupção do país. Satyagraha, anulado numa canetada de Gilmar Mendes. Boi Barrica, caso Castelo de Areia, anulado no STJ.
E outros casos que foram anulados ou prescreveram, você pega aí anões de orçamento, você pega marca-fonte Cidã, propinoduto, a lista é extensa. O sistema de justiça nosso foi feito para garantir a impunidade dos poderosos que roubam o nosso país. Essa é a verdade. Basta você voltar séculos, nem décadas, séculos atrás, Padre Antônio Vieira falava que o verdadeiro ladrão não era ladrão de galinhas. Não era o ladrão que era enforcado. Era o ladrão que roubava e enforcava, que é o que eles querem fazer agora. Eles roubam e eles querem enforcar quem combate a corrupção. Veja, se voltar para 1650, era isso que o Padre Antônio Vieira já falava e já criticava. Então, o que aconteceu nesse caso do ex-presidente Lula foi a mesma coisa que aconteceu em todos os outros casos, só que essa anulação mandou uma mensagem errada para a sociedade e permitiu a construção de uma narrativa de que ele teria sido inocentado, o que não aconteceu. O que não aconteceu. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que existe é que as pessoas têm uma memória do governo Lula equivocada. Eles têm uma memória de que o governo Lula teve muita prosperidade, muita evolução, muita fartura. E o que aconteceu naquela época? Aconteceu um super ciclo de commodities. Que raio que é isso? O que acontece é que no mercado internacional, o preço da soja, do trigo, do aço, do ferro, de coisas que são produzidas no Brasil, foi às alturas. E veio muito dinheiro para o Brasil. E como que tinha que ter sido investido esse dinheiro? Tinha que ter sido investido naquilo que mais gera desenvolvimento de médio e longo prazo no Brasil, que é educação e que é infraestrutura. E também tecnologia, para o desenvolvimento nacional. E o que eles fizeram? Não investiram nisso. Eles investiram em consumo, em proliferar consumo, em emprestar para grandes empreiteiras. Construir estádio. Construir estádio, exatamente. Eles fizeram os investimentos errados. E aí o que aconteceu no final do governo do PT? A maior recessão da nossa história. A maior recessão da nossa história. E aí tem gente que fala assim, não, mas teve um avanço no combate à miséria. Teve, mas isso tem desde 1900, sem parar. O que você tem que fazer é comparar o quanto que a gente evoluiu em crescimento, em combate à miséria, em redução de desigualdade e comparar com os outros países emergentes. E se você comparar, a gente está abaixo da média. Se você pegar o período do governo do PT e comparar com o quanto evoluiu o Brasil na economia, na redução da desigualdade e no combate à miséria, comparando com os outros países emergentes, a gente está abaixo da média. Vou dar um exemplo. Entre 94 e 2016, o Brasil cresceu o PIB, o desenvolvimento econômico cresceu 31%. Sabe qual foi a média dos emergentes nesse período? 150%, 5 vezes mais. Só que, como as pessoas olham para aquele momento, como o momento do boom da commodities, que teve uma prosperidade ali pontual, e não compara com os outros países o que aconteceu, as pessoas têm uma falsa impressão de que aquele momento foi um momento de bom governo, quando esse boom das commodities, esse crescimento das commodities, não é algo atribuível ao governo, à qualidade do governo. Não. É algo que aconteceu no mercado internacional. Então, acho que essas duas coisas hoje jogam, a meu ver, são as duas coisas que jogam hoje o ex-presidente Lula na primeira posição. Mas, de novo, eu preciso frisar que o compromisso básico, o ponto de partida para qualquer governante, qualquer representante da sociedade, tem que ser a integridade. Tem que ser a correção. Não pode. Eu jamais aceitaria que fosse síndico no meu prédio, no meu condomínio, alguém que estava desviando dinheiro do cofre do condomínio, segundo provas e evidências. Ainda que o cara não tenha sido condenado. Se eu fui lá, olhei a contabilidade e vi, e eu atuei nos processos, eu vi as provas, ninguém me contou, eu não aceito que seja síndico do meu prédio um cara que desviou dinheiro. Porque não tem o compromisso básico. Pela mesma razão, a gente não pode dizer que o Lula é condenado, porque a gente tem o princípio da presunção de inocência, você só pode falar que ele é condenado explicitamente quando você tem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que no Brasil nunca acontece, demora 20 anos e o crime prescreve, mas, nesse caso, o caso foi anulado, mas está lá para quem quiser ver os fatos, as provas, a lei, a condenação em primeira, e segunda e terceira instância. Ô, Dante, você vai fazer uma pergunta e depois nós faremos a última pergunta para os convidados. O doutor Deltan falou mais do que o Fábio, depois eles se acertam lá fora. Ó, próxima vez que nós chegar numa rádio, você fala mais, problema. Você fala mais do que eu, tu fala menos e tal. Eu vou fazer pergunta para o Fábio, então, hein? Diga, Dante. Deltan, do eleitor petista eu já vi que você não vai conseguir voto nenhum, né? Do bolsonarista eu acho que você tem uma chance, né? Diferente do Moro, que não vai conseguir ir de nenhum lado, ao que me parece. Dante, eu não quero voto de petista ou de bolsonarista ou de ista ou de ista. Eu quero voto do brasileiro de bem, que tem valores, que tem princípios, que quer causas boas no Congresso. Mas a gente está num momento de divisão e vai ter que andar nessa... Vai ter que observar isso, né? Vai ter que observar essa questão política. Não tem jeito disso. Eu quero saber o seguinte, como você vai conquistar o projeto, né, 200+? Como conquistar o eleitor
Porque o principal objetivo de vocês é o combate à corrupção, e eu acho que, como a sua pesquisa que você falou, que 80% da população também pensa assim. Eu acredito que sim. Mas tem muita gente que tem como outros focos, né, sociais, por exemplo, e vai escolher outros candidatos. Como fazer ele ir para o lado de vocês no projeto dos 200+, sem vocês falarem, como que você vai convencer esses eleitores falando em outras questões, como educação, como social, né? O país está pobre hoje, né? O brasileiro está sofrendo. E está empobrecido, né? Está desempregado, está faltando comida, a comida está cara. Então, só falar no combate à corrupção talvez não resolva, e talvez por isso também o Lula lidere as pesquisas, né? Na maior parte delas. Como chegar nesse eleitor que não é só no foco na combate à corrupção? Eu só para enriquecer isso que você está dizendo, que não está me saindo aqui na cabeça, porque eu estou fazendo uma conta aqui. 200, se a gente arredondar, são 513 deputados. Mas vamos trazer para 500 para dizer o seguinte, são 40%, tá? É 40% o percentual de cadeiras na Câmara dos Deputados, que é o desejo de vocês de alcançar. Mas isso vale dizer que são 2 deputados a serem conquistados no Mato Grosso, e 4 vezes 3, 12, e no mínimo 12 no Paraná, na média, né? Dos 30 deputados paranaenses, dos 10 deputados federais, que me parece que eu acho que são 10 no estado do Mato Grosso, Rondônia, alguma coisa assim, né? Nesses estados de eleitores em menor número. Não é muita pretensão da parte de vocês, levando em conta esses percentuais e esses números, e respondendo também ao Dante? Legal, Nelson. Em primeiro lugar, quer dizer que o brasileiro ele tem direito a ter comida no prato, ele quer comida no prato, mas ele não quer que, enquanto ele tenha comida no prato na frente dele, um ladrão entre e roube a geladeira. O primeiro compromisso que a gente precisa de um governante é com integridade, é com a correção, é que o dinheiro não seja desviado. E quando a gente fala de combate à corrupção, a gente não combate a corrupção porque a gente quer fazer o mal para os corruptos. Colocar os corruptos na cadeia é uma questão de justiça, mas a gente combate a corrupção para reduzir o sofrimento humano que ela causa. São as longas filas em hospitais, são as mortes em estradas ruins, são as doenças causadas por falta de água e esgoto tratados, saneamento básico, é a desigualdade de oportunidades, são as escolas pobres e tantos outros problemas sociais. Aqui mesmo no município, a gente tem um hospital que está passando uma crise forte econômica, um hospital que atende 500 mil pessoas, o dobro da população de Foz do Iguaçu, porque vem gente de outros países, vem gente da região ser atendido no hospital, e um hospital que pode fechar as portas se não solucionar o problema, e menos corrupção significa mais dinheiro para o hospital, menos corrupção significa mais estrada, menos corrupção é mais transporte público, menos corrupção é mais desenvolvimento, é mais emprego, é mais oportunidade, é uma renda maior. A gente luta contra a corrupção por uma questão de amor, de compaixão e de melhora da qualidade de vida, de prosperidade para todas as pessoas. E Nelson, quando você me pergunta como é que vocês vão fazer, ou você, Dante, me pergunta como é que vocês vão fazer para levar isso, não é muita pretensão? Veja, essa missão não é minha, eu sou um apoiador do projeto, essa missão é da sociedade, é a sociedade que quer mudar. Então a questão é como que você, ouvinte, vai fazer isso acontecer? Eu sei o que eu estou fazendo, e eu estou fazendo pensando nos meus filhos, pensando no melhor para os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu redor. Amar o país é amar as pessoas que a gente mais ama na face da terra, porque o meu destino está interligado com o teu destino. Você que nos escuta, ouvinte, o nosso destino está interligado. Grande parte do destino, do nosso destino está interligado, porque as questões econômicas do país, políticas, afetam a todos nós de modo igual, de modo uniforme. Se o país vai bem, todos nós tendemos a ir melhor. Se o país vai mal, todos nós tendemos a ir pior. Então a questão é, o que você, ouvinte, vai fazer? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo tudo o que eu posso para divulgar esse projeto, que não é meu, é a partidária de entidades da sociedade civil. É um projeto para levar mais de 200 pessoas. E eu sozinho eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir levar 200 sozinho. Eu não vou conseguir levar 10 sozinho. Agora, nós juntos a gente pode fazer a diferença. Toda mudança grande na sociedade, para esses problemas grandes, são necessariamente mudanças coletivas. E você tem duas opções. Ou você vai fugir do Brasil, ou você vai ficar. E se você vai ficar, você tem que ficar para lutar. Para lutar até o último homem, para lutar para a gente melhorar o país, para lutar para que a gente tenha o básico, que é o dinheiro que a gente paga nos impostos, indo de volta para a sociedade. A gente está entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo. E a gente, dentro desses 30, a gente é o que menos retorna para a sociedade em serviço público. Em saúde, educação, segurança e outros serviços básicos. Por quê? Corrupção e incompetência. E é essa a realidade que a gente precisa mudar.
E o único modo de a gente mudar é por meio da ação coletiva. É por meio de você que está nos escutando, achar que esse não é um problema do Deltan, esse é um problema meu, esse é um problema teu, esse é um problema das pessoas ao meu redor. E a gente espalhar isso. Entra lá no site, não deixa para depois, entra lá no site 200mais.com. Se você não sabe qual que é o site, me segue lá nas redes sociais, segue o Fábio também. A gente precisa levar não só para o Congresso Nacional, mas para a Assembleia Legislativa. E o Fábio pode indicar qual que é o site em seguida para vocês e as redes sociais dele. Eu quero convidar vocês para me seguirem lá, não deixa para depois. Meu @ no Instagram é Deltan Dallagnol. Eu estou no Twitter, eu estou no YouTube, eu estou em todas as redes, naquela que você mais gostar, nos segue. A gente vai estar sempre falando desse projeto, porque é o futuro dos meus filhos, é o nosso futuro que depende disso. Antes de terminar, então, o programa, vocês ficam conosco aqui. O Laércio Santos está dando parabéns para a rádio, pelo programa, diz que está muito bom e que ele ouve a rádio há muitos e muitos anos. O Edenilson Petril está dando bom dia para nós. Tem tanta questão aqui, até seria, digamos assim, aqueles comentários que, digamos assim, são contrários, como, por exemplo, a história da fundação, o José Mauro, que a Lava Jato foi para pegar o Lula, que ninguém mais foi preso. Não, eu vi muita gente presa. Claro, lógico. O Lula era um de mais de 100 casos. Tinha mais de 100 acusações, teve 174 condenados. Esse pessoal, eles constroem teorias da conspiração. O Lula era uma das pessoas, ele tem que ser responsabilizado nem mais nem menos, igual aos demais. O Edenilson aqui tá perguntando aqui, fundação e tal. O negócio é o seguinte, o negócio. É muito notório que a população brasileira, ela teve um comportamento eleitoral por conta da Lava Jato. Isto não claro, se comportou, teve convicções por outros motivos e tal, mas a Lava Jato naquele momento impactou muito e tal. Às vezes, doutor Deltan, nós precisamos também discutir o seguinte, que o PT está fora do poder desde 1916. 2016. 2016. 1916, era 16. Eu não sei por que aparece sempre um juiz de data aqui e dia da semana. Não sou calendário, né? Eu não tenho calendário, por acaso. Mas então, para corrigir, obrigado, Dante. 2016, passado esses 7 anos, aquilo que é para a população, vamos dizer, e a grande população brasileira, sob o ponto de vista material, as coisas têm piorado. Até. E eu acho que essa discussão nós temos que fazer. Doutor Deltan, leite a 7.500 pila, tá ruim para sua mãe comprar no mercado, para minha esposa comprar no mercado, para Dona Maria, para as Donas Marias, para quem quer que seja. Mas eu quero perguntar, Fábio, as motivações foram ditas, né? Os objetivos já foram aqui muito bem colocados. O que você vai fazer para alicerçar a tua campanha? Partido, qual é o partido, Fábio? Podemos. Podemos. Tô junto com o Deltan, né? Dobradinha com ele, a convite dele, né? Saindo do Álvaro. Candidato. O Álvaro vai estar aqui nessa semana, né? Ele vem tomar chimarrão sempre com a gente aqui. Não, ele não toma mais chimarrão, ele toma cafezinho. Sem açúcar. E é paulista, o Álvaro. O Álvaro é paulista, você sabe. Mas ele disso? nem lembra, ele não lembra disso. Não, o senhor que fala, que lembra. Não. Ele é paulista de Quatá. E a família toda dele. De Maringá. De Maringá. E aí o pai do Álvaro dizia comprou uma fazenda bem longe do perímetro urbano, que está dentro do pátio da UEM, hoje no centro da cidade. Mas ele é mais londrinense que maringaense, enquanto ele começou lá como professor e virou vereador e tem essa carreira brilhante aí que tem o Álvaro politicamente. Diga lá, Fábio. O Nelson, até... O César, você que é guarapuavano, o César vem para a Rinha, para governador do estado ou não? Eu estou falando do César Silvestre, ex-prefeito de Guarapuava. Gente da melhor qualidade. Guri que tem cara, assim, com predestinação para virar governador. Não sei se nessa eleição tem vontade, tem discernimento. Diga. A informação que eu tenho é a informação de cidadão, né? O César... Até o que a gente sabe, foi um dos melhores prefeitos que Guarapuava já teve. E até eu escutei a brincadeira recentemente que se ele sair candidato lá contra o Papa vai perder a eleição para ele, lá em Guarapuava. É porque é argentino, né?
A dificuldade começa aí, né? Começa por aí. E é uma pessoa excelente, assim, eu acho que ele tem muito a agregar para nós paranaenses por todo o conhecimento que ele tem, né, experiência administrativa ali, e assim, como cidadão falando, a minha opinião é que eu acho que ele tem que sair candidato, sim, eu acho que ele vai ter muito a acrescentar para ele como pessoa e também para nós, né, como cidadãos paranaenses. E pegando ali uma carona ali na pergunta que o Dante fez ali para a gente, ali, Nelson, o Deltan ele comentou na resposta que as grandes mudanças elas começam através do cidadão. E não tem como nós esquecermos, a gente está falando bastante da Lava Jato, algo muito significativo que a Lava Jato fez, coordenado pelo Deltan, que foi as 10 medidas de combate à corrupção. Em 2014, né, foi colocada essa proposta, né, e ali eu lancei um movimento social com outras pessoas de Curitiba, que foi o protagonista, que foi o precursor da coleta de assinaturas. E aqui nós tivemos 2 marcos históricos dessa coleta de assinaturas. Em 1 ano e meio, que foi o tempo recorde de coleta de assinaturas, foram coletadas mais de 2 milhões de assinaturas. Foi para o Congresso isso, no dia 29 de novembro, no dia que caiu o avião da Chapecoense. Enquanto nós olhávamos para a TV, querendo entender aquele acidente, do outro lado, nas nossas costas, os deputados se reuniram naquela madrugada, eles destruíram as 10 medidas e eles mandaram um sonoro grito para nós, dizendo assim, não nos interessa, sociedade, o que vocês querem, nós queremos nos manter no poder e não queremos punir os corruptos aqui dessa maneira. Mas nós aprendemos essa lição, e a lição que nós aprendemos é que não adianta você pegar uma coisa muito boa, que foi o que a população, e tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes assinaram aquele abaixo-assinado, e a gente aprendeu que não adianta você pegar uma coisa muito boa e colocar na mão de pessoas mal intencionadas, que pensam só em si. E aí surgiu o projeto 200+, e o 20+. E na pergunta que o Dante fez, ele perguntou sobre as outras pautas. Nós entendemos que você não consegue pegar um projeto a nível nacional como 200+ ou 20+, e você deixar uma pauta muito complexa. Fábio, eu tenho 1 minuto e meio, tá? Então, nós estabelecemos aqueles 3 princípios do 200+ e do 20+, mas cada candidato que vai participar do seu projeto, ele vai ter as suas pautas. Eu, por exemplo, sou engenheiro civil, fui engenheiro militar, construí muito aeroporto, rodovia aí pelo Brasil. Trabalhei agora em hospital como gestor do hospital um dos maiores hospitais do Paraná, numa das áreas de gestão. Eu trabalhei durante a pandemia. Então, assim, eu tenho o que trazer para a população a nível de saúde. Eu tenho para trazer para a população a nível de saneamento, a nível de infraestrutura. Eu conheço muito bem como é que funciona uma planilha de medição de rodovia. Eu sei como fiscalizar para saber se ele está sendo desviado ou não. Mas, no nosso entendimento, a falta de dinheiro na saúde, na educação, na segurança pública, caso de Guarapuava, que nós vimos lá, o novo cangaço, é falta de dinheiro porque a corrupção, ela saqueia os nossos cofres. Ô, Fábio, eu quero te agradecer muito. Bom, daqui a pouquinho eu faço os agradecimentos. Se você puder, converse com o prefeito Chico Brasileiro, nosso prefeito aqui, que isso talvez seja a necessidade maior que nós estamos tendo nesse momento. Alguém que consiga dar um destino, uma boa gestão para o nosso hospital aqui. Tá? Tá mal. Mal. E não é falta de dinheiro, tá? No caso, é mal administrado, porque um hospital que gasta 12 milhões por mês em manutenção não é falta de dinheiro. Como disse quem que foi que falou aqui, Nélio, se colocar 20 milhões no hospital, também vai faltar dinheiro. Um bom administrador começa administrando um bom horário. Nós temos que administrar o programa. A Folha de São Paulo, eu sempre encerro assim, doutor Deltan, a Folha de São Paulo repercutindo as principais manchetes do Brasil. A Folha de São Paulo, Bolsonaro cometeu crimes em discurso. Faltava alguém dar ordem de prisão ao presidente ali, em flagrante. Faltou alguém. O Estado de São Paulo, o sistema eleitoral no Brasil é modelo para o mundo, dizem Estados Unidos. Ontem eu disse o seguinte, que aquela reunião do presidente da República com todos